Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, já trazendo os nossos momentos de divulgação. E hoje nós gostaríamos de estar lembrando que o celular, né, podem estar desligados ou em modo silencioso, para que a gente estude um pouquinho mais e fique bem atento ao que a gente for estudar nesta noite. Nós iniciamos já o ano já trazendo um tema central, que é Feliz Ano Novo. E temos alguns subtemas. E hoje nós estudaremos com a nossa irmã Rosa Silveira, com o subtema Sabes. E no próximo sábado nós teremos a nossa irmã Antônia Machado, com o Caminho Estreito. Na terça-feira que vem, dia 23, a nossa irmã Bárbara Dutra, Felicidade. E no dia 27, Laura Vieira de Carvalho. Tudo é possível àquele que crê. Encerrando o nosso mês, nós teremos novamente a nossa irmã Rosa Silveira com o tema A Dor. Então, todos esses temas, durante esse mês, não é esse tema? Negócios? Assim, sempre me surpreendendo, né? Eu divulguei um tema para hoje, aí hoje é outro tema, não tem problema. Ao vivo é assim, né? Então, o próximo, no dia 30, a gente vai ter novamente a nossa irmã Rosa com o tema Negócios. Então, esse mês todo nós estamos estudando bastante com os nossos irmãos aqui da casa, até porque mês de janeiro, a gente está aí acertando a agenda, né? Todo mundo em viagem, aquelas coisas assim. Então, os nossos convidados somos nós mesmos aqui da casa. Precisamos estudar bastante. E falando em estudo, nós estamos em recesso nos nossos estudos da casa, de quinta e terça-feira do ESG, quinta e sábado. Então, a gente vai retornar logo a seguir em fevereiro, nós teremos aí a data certa para divulgar para vocês mais à frente, tá bom? E a gente está fazendo uma divulgação que é a doação de casca de legumes, frutas que não sejam cítricas, pó de café e casca de ovo. É para a nossa horta. A gente tem a composteira ali e essa composteira está precisando aí de um apoio nosso para a nossa hortinha, né? Para nossas plantinhas. Aí a gente precisa aí dessa doaçãozinha de cada um de vocês, de nós aqui da casa também. Então, a gente sempre traz aquele, mas às vezes eu uso a casca de legume, Rose, no início da semana. Coloca na geladeira, põe no sacolinho, amarra, deixa na geladeira. Quando vier para casa, traz para cá, tá bom? A gente fica bem feliz com essas doações, porque é importante para nós. E a gente está sempre falando da Rádio Rio de Janeiro. Não esqueçam de ouvir, ligar a rádio tem programas maravilhosos, não tem férias, não tem recesso, é 24 horas no ar, tá bom? Então, com toda essa nossa divulgação, nós vamos fazer a leitura da página de hoje, que é do livro Fonte Viva, a lição 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações ardentes do amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante
em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito. Ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, fazer os nossos agradecimentos, agradecer pelo nosso dia de hoje, por estarmos juntos mais uma vez, Senhor, em Tua casa, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pelos nossos amigos, pelos familiares, por todas as oportunidades que temos, Senhor, de colocar em prática todos esses ensinamentos. Agradecemos, Senhor, e pedimos as bênçãos de luz para todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Por todos aqueles, Senhor, que ainda não chegaram até nós, mas que se encontram, Senhor, a caminho ou que estão se dirigindo aos seus lares após um dia de trabalho, que eles possam receber, Senhor, as nossas vibrações de amor e de paz. Pedimos em especial pela nossa irmã Rosa, que vai nos trazer os estudos da noite. Que ela seja intuída, amparada, que ela tenha, Senhor, a palavra confortadora e que possamos todos nós bem aproveitar esses instantes para compreender e entender melhor esta doutrina de amor que nos ajuda, que nos orienta. Assim, querido Jesus, te agradecemos por esses momentos e pedimos que fique conosco durante toda a nossa reunião e que permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Rosa. Ai, eu derrubei alguma coisa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejamos todos, né, bem-vindos à Humildade de Caridade. Então, né, o nosso tema de hoje é tirado do livro, é uma página do livro Seara dos Médiuns, e o título dessa página é Sabes. Por que essa página, né? Início de ano, né? Hoje é dia 16, então, na verdade, nós estamos na metade do primeiro mês do ano, né? E então, assim, e o nosso tema para bom ânimo, né? É um tema. Qual é o nosso tema central mesmo, Jana? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, né? Então, nesse Feliz Ano Novo, com bom ânimo, né?
vamos tentar entender aonde que se encaixa essa página tão, como a Rose falou, né, tão consoladora, para a gente, né, tomar aquele bom ânimo de feliz 2024 e seguir, né, nesses próximos 360 e alguns dias que vem pela frente. Quando começa o ano, às vezes a gente fica um pouco inseguro, né, pensando assim, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Temos aí até dezembro, nesse meio de ano, o que será que vai acontecer? Será que vai dar conta? Será que não vai? Mas a gente vai, porque a gente sempre sai fortalecido de tudo que acontece conosco, né? Independente da gente achar que não foi aquilo que planejou, mas a gente sempre vai sair fortalecido. Então, do livro Seara dos Médiuns, né, é a lição número 68, que ela trata, né, Emmanuel discorre da questão 226, item 3, do livro dos Médiuns. Né? Então, antes da gente começar, né, eu vou tentar explicar, né, o que é a obra Seara dos Médiuns, rapidamente, né? A obra Seara dos Médiuns, né, são questões do livro dos Médiuns, onde Emmanuel vai discorrendo, né, vai fazendo uma dissertação de cada questão. No nosso caso hoje, Emmanuel discorre da questão 216, item 3, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, são livros, né, de páginas que vão discorrendo sobre os temas, as questões do livro dos Médiuns. Né? Então, em 1961, o livro dos Médiuns fazia 100 anos, né? O livro dos Médiuns foi lançado em 1861. E nesse centenário foi compilada, né, todas essas dissertações que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, fez, foi compilado nesse livro Seara dos Médiuns. Né? Seara, campo de trabalho dos médiuns, né? Aqueles que vêm, né, com essa função, né, os médiuns ostensivos, especificamente falando. Então, Emmanuel escreveu esses comentários, né, com vistas a retirar substâncias religiosas, né, dessa obra, o Livro dos Médiuns, né, considerando o tríplice aspecto da doutrina espírita, né, ciência, filosofia e religião. Então, dito isso, vamos para o nosso assunto de hoje, né? Então, a página começa assim, né? Tanto quanto os médiuns, nós todos nós, na assimilação da ideia espírita, recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. E a missão da luz, acima de tudo, é revelar a fim de que possamos compreender. Então, eu vou ler de novo, né? Esse trechinho, e é o início da página, mas ele é bem alusivo, né? Tanto quanto os médiuns, nós todos, eu, você, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, quem está passando lá na rua, quem nem sabe o que é doutrina espírita, espiritismo, quem nunca nem ouviu falar, todos nós, né, na assimilação da ideia espírita. Qual é a ideia espírita? Né? Que todos nós somos médiuns, né, mais ou menos médiuns, e onde há inteligência, há comunicação. Então, todos nós nos comunicamos através do pensamento com qualquer outra inteligência, onde quer que ela esteja, aqui do lado, no universo, encarnada ou desencarnada. Todos nós nos comunicamos através das intuições, né? Nem todo mundo sabe, mas é no Espiritismo que a gente tem esse esclarecimento de uma forma mais clara, mais adequada, mas todos nós nos comunicamos. A gente não percebe, a gente às vezes nem sabe, pensa que o pensamento é nosso, pensa que a fala é nossa, e não é. É uma intuição que nos chega, né? Mas os médiuns ostensivos, esses sim, né? Esses têm assim, mais intensamente demonstrada esse intercâmbio. Porém, mesmo quem não é médium ostensivo, mas todos nós somos mais ou menos médiuns, isso também está, né, na obra de Kardec, todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós nos comunicamos de alguma forma, né, com uma outra inteligência, esteja ela onde estiver, às vezes até mesmo encarnada, inclusive. Então, é isso que ele está falando, né? Na ideia espírita, ou seja, nós que somos espíritas, nós entendemos muito bem isso, né? O que está sendo dito. Recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. A gente reencarna, a gente já vem com isso, porque a lei divina está na nossa consciência. Então, de um jeito ou de outro, a gente tem essa luz do Evangelho dentro da gente.
não desabrochada, né? Precisando ser trabalhada, precisando ser elaborada, às vezes até descoberta, mas ela existe, a luz existe. E quando a gente se esquece, um amigo acaba nos lembrando, seja ele um amigo encarnado, né, que traz aquela intuição para a gente fala, nossa, eu precisava ouvir isso. Quantas vezes, né, a gente está por aí e fala assim, nossa, precisava ouvir isso, precisava ler isso. Que bom, acho que foi Deus que botou você no meu caminho para falar isso. Foi um anjo, você está falando pela boca de um anjo. A gente sempre fala isso, né? Então, são essas. É uma luz alimentada pela essência do Evangelho, né? São as intuições que nos chegam. E a missão da luz, acima de tudo, é revelar, a fim de que possamos compreender. Se a missão da luz é revelar, se a gente está sempre no intercâmbio, né, de trocar conhecimento, de trocar informações, então nós nos fazemos luzes para o outro. Às vezes somos nós que precisamos, e a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo, nós precisamos dessa luz, precisamos às vezes de um consolo, de um ombro amigo, de alguém que nos escute, de alguém que nos dê uma palavra, né? Então, nós nos fazemos luzes para o outro e o outro também se faz luz para nós. Então, nós nos ajudamos, né? Deus chega até nós através de nós mesmos, né? Um dos outros. Nós nos ajudamos, nós chegamos um aos outros trazendo a luz e a consolação, graças a essa possibilidade de intercâmbio e de intuição, né? Então, vamos seguir. Ou melhor, vamos começar. Aí está lá... Ah, tá passando. Aí está lá a questão, né, da onde está saindo essa dissertação de Emmanuel, né? 226, como eu falei, item 3. Né? A questão é assim, né? Os médiuns que fazem, médiuns ostensivos, tá? Que aí é do livro dos médiuns, que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências... Desculpa, deixa eu voltar. Sofrerão as consequências dessa falta, né? Aí está falando especificamente dos ostensivos, né? Os ostensivos e tal, que não fazem bom uso porque a mediunidade, né, é campo de trabalho e tal, mas eles vão sofrer essas consequências dessa falta? Aí a resposta dos espíritos, lá no livro dos médiuns. Se delas fizerem mau uso, serão punidos, mas entenda essa punição por responsabilizados, tá? Serão responsabilizados duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem, porque a mensagem chega primeiro para eles, para depois eles espalharem, né, divulgarem. Eles têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam, porque não prestou atenção, né? Simplesmente canalizou aquela informação, pensou que era só para divulgar e não prestou atenção, que às vezes o primeiro a saber é ele mesmo, né? O primeiro a conhecer aquela informação é ele mesmo. Mas é assim na vida, às vezes a gente vai seguindo, simplesmente vai fazendo sem entender, sem estudar, sem saber o que está sendo feito, simplesmente vai replicando, porque era assim que era feito e vem mais um e vai fazendo. Agora não, agora já é o tempo da gente saber o que está fazendo, né? Parar, estudar, analisar, né? Chegou uma mensagem, né? O que está sendo falado, vamos analisar, vamos ver o que a gente pode extrair daquilo ali e não simplesmente replicar, né? Mas é isso que ele está falando, ó, porque tem um meio a mais de se esclarecerem, é o primeiro a saber, e o não aproveita, é o médico que está fazendo mau uso, né? Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável que o cego que cai no fosso. Bem clara essa informação. Então, é aquilo que eu vinha falando, né? O porquê de Emmanuel tecer esses dissertações sobre o livro dos médiuns, sobre as questões, né? O objetivo dele, né, era transformar em livro esses comentários, os comentários de Kardec no livro dos médiuns, de Kardec, né, a resposta dos espíritos no livro dos médiuns. Então, o objetivo dele era esse, né? E transformar de uma forma mais preciosa, né, encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado. Ou seja, vamos estudar a doutrina espírita sim, né? Tem lá o livro dos médiuns, então tem as respostas, vamos discorrer, vamos dissertar, vamos sentar e pensar em tudo aquilo que está sendo dito, que foi dito, esmiuçar, trazer para a nossa realidade. Então, na
esse livro, né, Seara dos Médios, né, esses itens, essas lições, é basicamente isso. A gente lê, a gente reflete, a gente para, pensa, vamos estudar, vamos fazer um estudo sistematizado, o estudo comparado, vamos pegar as obras básicas, né, nos informar, nos esclarecer, para continuar sermos luz, né? Porque esse é o objetivo, né? A gente vem para a Terra não é a passeio, a gente vem a trabalho, a gente vem aprender, a gente vem passar por provas, expiações, mas acima de tudo, né, nos desenvolver como ser, né? Como o espírito imortal que somos, né? Então é isso. Cadê? Crescente estudo sistematizado da obra de Allan Kardec, construção basilar da doutrina espírita, né? Aqui o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição, ou seja, ali 1961, né? Ele está falando, né? Além da superstição, porque realmente quem não entende, né? Quem não estuda fica pensando, né? Que é superstição, que é magia, que é isso, que é aquilo, mas não, é conhecimento, né? A gente, quando para estudar, a gente vê que tem a lógica, né, naquilo que está sendo dito, naquilo que foi escrito, né, nas palavras dos espíritos, nas informações, tem lógica, tem base, tem bom senso, né? Não é místico. Mas isso a gente só observa se a gente sentar e estudar, como ele está falando, né? É mais um incentivo a vir estudar, né? Da superstição, do fanatismo que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Isso aí é um trechinho da introdução do livro Seara dos Médios. Então, a essência do livro, né, Seara dos Médios, é possibilitar o autoaprimoramento dos que lidam com a mediunidade, para que essa possa contribuir para levar conforto aos que sofrem, né? Enxugar lágrimas dos que choram, reavivar a luz dos que estão afastados temporariamente do bem, porque, né, quantas vezes a gente escuta: eu faço bem, mas ninguém reconhece, muito pelo contrário, sofro ingratidão, então isso me desmotiva a continuar a fazer o bem. Eu faço bem e só levo patada, né? Faço bem e não vejo nada não acontece nada de produtivo comigo. Tratei bem a pessoa está lá com a cara amarrada. Então, eu me desmotivo de fazer o bem. Vou fazer o bem só para quem me trata bem. Se me tratar mal, vou tratar as pessoas do jeito que elas me tratarem. E a gente sabe que não é assim, né? Na verdade, é uma prova. Se a pessoa trata mal a gente, aí é que a gente tem que tratar melhor ainda, né? Não esmorecer, não se sentir desmotivado pela desmotivação do outro. A gente precisa perseverar. Então, ele diz aqui, cadê? Reavivar a luz do que estão afastados temporariamente do bem. Ampliar a compreensão da vida espiritual, né? A nossa vida, de verdade, a vida que mais importa é a vida espiritual. Mas, às vezes, a gente se esquece e se apega muito às questões daqui. E é aí que a gente sofre, né? Cadê? Apoiar os que estão indecisos e vacilantes, porque realmente não é fácil, né? Sustentar as questões do espírito num mundo, né, onde a sociedade nos chama, às vezes, a responder a certas coisas, a gente, às vezes, se envolve e acaba se perdendo, né? Mas é preciso estar atento, né? E ele diz, cadê? Apoiar os que estão indecisos e vacilantes na caminhada terrena, despertar enfermos morais para que se renovem. E, às vezes, a gente fala assim, fulano não tem jeito, não. É um enfermo moral. E a gente fala assim, ele não tem jeito, não é nessa encarnação que ele vai mudar. Talvez até não seja, né? Mas um dia ele vai mudar. E as coisas não são para hoje e amanhã, uma vez que a gente trata de espírito imortal. O espírito imortal, ele tem eternidade. Uma hora ele vai mudar, né? Uma hora ele vai achar o caminho da correção, o caminho da retidão, o caminho do bem, né? Nós também não estamos assim tão avançados que possa criticar o andar vagaroso e claudicante do outro, né? Nós também estamos caminhando aos nossos passos, devagarzinho, no nosso tempo. Então, a gente precisa, né, apoiar esses enfermos, né, para que eles se renovem e avancem na senda do progresso. Ajudar os encarnados e desencarnados, né, porque a mediunidade não é só
trabalho para desencarnado, não é só apoio ao desencarnado, é apoio ao encarnado também, com consolo, né? E como está escrito ali, né? Ampliando a compreensão e apoiando os indecisos e vacilantes, né? Ajudar os encarnados e desencarnados a se autoconhecerem e superarem imperfeições morais. O Evangelho de Jesus sendo a gleba de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo, socorrendo corações encarnados e desencarnados, desalentados, aflitos, sofredores, desiludidos, desesperados. Né? Esse aí é um trechinho de uma dissertação que eu peguei no jornal Mundo Espírita. Né? Ele também, esse jornal Mundo Espírita, esse trechinho está falando justamente do livro Seara dos Médiuns, também está fazendo um compilado desse livro, que, aliás, a gente recomenda, né? Então, vamos lá. A virtude é luz... Não, a virtude da luz é iluminar, dar-nos compreensão. Todos dispomos, assim, da habilidade superior do entendimento para o bem, do verdadeiro auxílio. Logo, jamais poderemos alegar que não temos orientação. Então, vamos lá, né? A virtude da luz é iluminar, né? Tem até aquela passagem, né, de não colocar a candeia embaixo, né, do alqueire, porque a luz ela foi feita para brilhar, para iluminar mesmo, né? Para fazer claro os caminhos e o entendimento de todos nós, né? A gente não pode, de forma alguma, se tem um conhecimento, se tem um esclarecimento, a gente não pode sonegar essa informação, né? É um crime diante da lei divina. É isso que ele está falando, né? Porque cada um que tem uma informação que vai beneficiar, vai consolar um coração, vai beneficiar o outro, é obrigatório a gente passar, é obrigatório a gente trazer essa verdade, essa informação e essa consolação para o entendimento, ainda que o outro não queira, ainda que ele se negue, né? É nossa obrigação, se a gente sabe um pouquinho mais, trazer esse acalanto e essa informação. Então, jamais poderemos alegar que não temos orientação, porque mesmo que a gente não seja médium ostensivo, a gente tem intuição. Então, às vezes, alguém chega para a gente e precisa de um apoio, ou então, às vezes, não fala nada. Mas a gente sente, né, que as vibrações daquele companheiro está tumultuado, está atribulado, né, está desequilibrado. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente, às vezes, não sabe o que dizer, não tem uma palavra a dizer, a gente tem um ombro a dar, né? Ou então a gente tem um tempo para aquela pessoa que está ali simplesmente ficar ao nosso lado. Aí a gente, às vezes, até pensa assim, mas simplesmente eu mesma já fiz isso, né? Já falei, não fiz nada, só sentei aqui, né? Não falei, porque também não sabia o que dizer, né? Só fiquei aqui e a pessoa fala assim, não, mas isso aí já foi o bastante, eu só precisava, às vezes, de uma boa vibração, ou de atenção, ou simplesmente de alguém que ficasse do meu lado. E a gente, às vezes, não tem noção, porque não nos custa nada, né? E a gente pensa que não está fazendo nada, mas isso é uma das vertentes da caridade, né? E a gente pensa que caridade é um ato, né? Assim, tem que fazer um esforço. Tudo é, né? Toda vez que a gente se dispõe, se abre para o outro, a gente está fazendo caridade, né? Então, assim, a gente não pode alegar que não tem orientação, porque vem a intuição para a gente. Não, simplesmente senta ali, ou encaminha, ou você tem alguma coisa a dar, orienta, dá uma palavra de apoio. Às vezes a pessoa está meio perdida e nem pediu ainda informação nem nada, mas a gente já encaminha, já faz, já fala alguma coisa. É isso que ele está dizendo, que se a gente sabe um pouquinho mais, ou se a gente percebe, né, às vezes a intuição vem bem clara mesmo, né, a gente percebe o que tem que fazer, a gente já faz. E para isso não precisa ser um médium ostensivo, né? Basta ter aquela perspicácia e a acuidade, né, de prestar atenção nas intuições. Então, sob a luz dos evangelhos, sinais de orientação acendem e indicam sempre nosso roteiro. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Talento, né? Seja qual for o talento que te enriquece. Aqui a gente até lembra da parábola dos talentos, né? O que aqueles da parábola, né, fazem, né? Cada um dá um destino ao talento que lhe foi dado.
Aí aqui a gente pode entender talento, né, como essa questão da mediunidade ou até mesmo a pequenina mediunidade, não a mediunidade ostensiva, né, mas a mediunidade intuitiva. Às vezes a gente tem a intuição e refreia, porque na dúvida a gente não sabe se é pensamento nosso ou se realmente foi, né, um companheiro do bem, desencarnado, que falou alguma coisa que nos intuiu para fazer ou para deixar de fazer, né, para ir ou para deixar de ir. A gente fica às vezes na dúvida e deixa de fazer. Então, sendo, né, a mediunidade uma faculdade, né, e colocada como mais um talento nosso, né, uma faculdade do espírito encarnado, então é sempre bom que a gente busque fazer o bem, a gente busque prestar atenção naquelas informações que nos chegam e ponderar, né, ponderar de forma racional, né, se aquilo ali é para o bem ou se não é, porque assim como chegam informações que vão nos levar para caminhos melhores, chegam informações também que assim, daquelas que a gente gosta mais, né, que é mais terra a terra como a gente, né? Então a gente precisa ponderar, porque primeiro a gente tem que buscar o caminho do bem para poder ajudar o outro, né? Porque a gente precisa ser luz na vida do outro, que a gente veio aqui para uma dessas coisas também, né, para desabrochar a nossa luz. E Jesus sempre falou, né, brilhe a vossa luz. Então, se a gente quer que a nossa luz brilhe, então a gente primeiro tem que buscar o caminho do bem. E quanto mais a gente busca o caminho do bem, mais brilho a gente vai tendo, né? Isso é bem natural. Na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Usa, pois, tuas faculdades, né? Usa, médium, né? Pois as tuas faculdades como empréstimo da bondade infinita, porque Deus se faz presente na vida do outro através do próximo, né? Às vezes é a gente levando a palavra, às vezes é o outro trazendo, né, um acolhimento para a gente, para que o orgulho não te assalte. Só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Fazendo bem, né, a gente sempre vai estar mais próximo da espiritualidade amiga, né? Então, assim, não que a gente não vai errar, não é isso, a gente vai errar de vez em quando, mas a gente erra menos quando a gente opta por fazer bem ao outro, né? Na dúvida, se for para a gente errar, que a gente erre buscando fazendo bem, né? Porque o que conta é a nossa intenção. Ainda agora no Mundo Espírita, aquele jornalzinho que eu falei, né, eu também tirei esse trechinho, né? As edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Não será lícito esquecer o imperativo da educação. Educação essa, né, é a disciplina, a orientação, né, as diretrizes de segurança que a gente precisa ter, né? E isso é com estudo, com prática, né? A educação confere discernimento. Você só tem discernimento se você se dispuser, né, a fazer alguma coisa, a estudar, a praticar, que aí você consegue discernir. Porque quem não faz nada não pode ter juízo de valor de alguma coisa, né? Você só sabe discernir se aquelas intuições que vêm, né, fazem sentido, têm lógica, está dentro do bom senso e da razão, se a gente sempre prestar atenção. Uma hora a gente cai, a gente já fica, opa, não é bem por aí. Da última vez que eu tive esse tipo de pressentimento, de intuição, não me dei bem, então vou desviar e fazer de uma outra forma. É assim que a gente vai, né, desenvolvendo. O discernimento é a luz que nos ensina a fazer todo o bem que precisamos fazer. Quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno. Busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete. A mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Conquistar domínio sobre si próprio, interessar-se pela sua própria melhoria, de cultura e sentimento, são conquistas a serem realizadas no tempo de cada um e da equipe mediúnica, em sintonia com o chamado de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim, ou seja, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que exercitar, né? Tem que deixar chegar, aceitar, né? Vir, porque às vezes a gente não aceita, mas faz parte do jogo da vida, e para a gente se desenvolver, a gente precisa sim, né, aceitar e trabalhar nisso aí, sempre, 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 como ele fala, né, sempre ligado ao trabalho no bem,
né, esforço no bem, para a gente receber o apoio do bem, porque senão a intuição que vai vir não vai ser de companheirinhos do bem, né? Vai ser de companheirinhos mais terra a terra. Né? Então, seja onde for, onde estiver, és instrumento do bem. Todos nós aqui, quem está passando lá fora que eu nem conheço, nem sei, quem está assistindo, todos nós somos instrumentos do bem. Mas às vezes a gente não faz o bem, Rosa. Realmente, às vezes a gente não faz. Mas todos nós somos instrumentos do bem. Nenhum espírito foi criado por Deus para ser do mal, né? Assim, o equívoco, o engano, a gente permeia através do nosso livre-arbítrio. Porque é assim que a gente vai poder conseguir chegar à evolução, tentativa e erro. Uma hora a gente erra, uma hora a gente acerta. A diferença é que entre erro e acerto tem as consequências e a gente tem que arcar com elas. E está tudo certo, está dentro do jogo mesmo da evolução do espírito, né? Mas a gente precisa se esforçar para ser do bem onde quer que a gente esteja, principalmente quem é espírita, quem estuda o espiritismo, né? Quem é médium dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, mas que tem a mediunidade com Jesus. Então, é realmente obrigatório, né? Ser do bem, chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que o cercam, porque a gente precisa espalhar a luz, porque somos luzes, né? Começo de ano, né? Feliz Ano Novo, então feliz Ano Novo praticando o bem, né? Se dispondo, né? A ser mais do bem, a acertar mais. Mas de vez em quando eu vou errar, a gente vai ter deslizes, mas esse não é o problema é a gente voltar, né? Como diz, né, a música, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A vida toda é isso, não esmorecer de forma alguma. Né? Não tem isso, ficar desmotivado, a gente desmotiva e aí o outro coleguinha vai lá e dá um incentivo, né? Inclusive é esse, né, o assunto de hoje, né? A gente incentivar uns aos outros, né? Orar uns pelos outros, termos atenção uns pelos outros dentro de casa, na família e em geral, né? E aí a página continua. Todos guardamos, assim, a faculdade superior de entender para auxiliar. Nunca te afirmes desse modo sem orientação. Sabes que te encontras na Terra não somente resgatando o passado, mas também construindo o futuro. Sabes que os parentes enigmas, em verdade, são credores que deixaste à distância, reincorporados agora na faixa de teus dias, a fim de que solvas os compromissos da tua alma e aprendas quanto dói complicar os destinos alheios. Então, a gente precisa prestar atenção também, né, nos nossos limites, não avançar e não assediar moralmente, né, os nossos companheiros, né, ter limites, né, porque antigamente a gente não sabia muito das coisas, então a gente avançava, né, enlouquecia, como eu costumo dizer, né, a gente machucava corações, né, a gente machucava corações e não estava nem aí. O nosso orgulho dizia, não, eu vou fazer porque é isso mesmo, é de mim, não estou nem aí. E a gente sabe que não é assim, a gente não tem esse direito, né, de machucar o coração alheio, de ferir os entes queridos dos outros, né? A gente não tem esse direito, a gente não tem esse direito de tirar a vida de um ente querido do outro, né, de violentar, seja que forma for, fisicamente ou psicologicamente, tudo isso a gente responde. Mas a gente não sabia, né? Hoje a gente sabe, inclusive, que responde civilmente, responde pela lei. Então, se responde pela lei humana, quem dirá pela lei divina, né? Então, aqui é isso, cadê? Sabes que os parentes enigmas, né? Cadê? Na faixa, a fim de que solva os compromissos da tua alma e aprendas quanto dói complicar os destinos alheios. A gente vai descobrindo, né, que o parente difícil é a dívida, né, em alguns casos, né, que a gente adiou para além túmulo, né, e um dia a gente tem que aprender qual é o preço, né, por embaraçar a vida de alguém, né? Quando a gente violenta de alguma forma, nem que seja psicologicamente, a vida de alguém, a gente vai ter que voltar e reparar aquilo ali, né? Até quando adiarei minhas dívidas com a vida, né? Até quando não terei noção dos limites, né, ao lidar com o próximo, né? É preciso a gente se questionar. Isso também faz parte, né, das intuições, a gente parar, refletir, e a gente vai ser intuído no melhor
numa melhor orientação de como lidar em família, como lidar dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, né? A gente precisa refletir e não agir tão impulsivamente, né? Isso também faz parte da sabedoria, né? Do bom uso das intuições, lá daquela questão 226, né? O item 3, né? Prestar atenção nas intuições. A gente também não pode agir no impulso. Cadê? Pulei, né? Sabes que os ofensores transfigurados em verdugos, na maioria das vezes, são grandes obsidiados por entidades sombrias, colocados diante de ti pelo mundo, à maneira de testes longos em que possas demonstrar praticamente a virtude que ensinas. Sabes que as dificuldades, semelhando espinheiros magnéticos no campo de trabalho, são recursos que a vida te oferece, de modo a que não falhes na conquista da experiência. Então, vamos lá, né? Cadê? São obsidiados, colocados diante de ti pelo mundo, à maneira de testes longos, né? Os espíritos que nos ofendem, né? E que possam demonstrar praticamente a virtude que ensinas. Por quê? Né? Para que a gente possa demonstrar a virtude que a gente ensina, né? A gente precisa parar, pensar, se olhar, né? Se autoconhecer e se perguntar se a gente já vive aquilo que a gente fala, o que a gente ensina, o que a gente dialoga, né? com o desencarnado, ou até mesmo aqui, quando a gente está fazendo, né, uma exposição. Será que eu já estou vivendo isso? Provavelmente, no meu caso, ainda não, né? Porém, eu me esforço para viver aquilo que eu falo, é diferente, né? Viver aquilo que eu falo, ainda não. Ainda não. Mas será que eu estou me esforçando? Será que eu estou prestando atenção que eu estou falando uma coisa e ali na frente estou fazendo exatamente o contrário? Né? É isso que a gente está falando aqui. A gente precisa prestar atenção. E assim a gente vai ser intuído. Ó, presta atenção, você falou aquilo ali. Eu preciso prestar atenção, né? Se eu estou vivendo, se eu estou agindo de acordo com o que eu estou falando. Então, eu preciso me testar. E é aí que vem, né, essas situações para a gente. Sabes que a dor, parecendo brasa invisível no pensamento, guarda a função de alertar-te contra quedas maiores nos resvaladouros da ignorância. Unge-te, pois, de caridade, de paciência, se aspiras a executar o que deves. O preço da vitória chama-se luta. Então, a gente não conquista nada se a gente não fizer um esforço, se a gente não batalhar por aquilo, né? Seja o tipo de batalha que for, né? Mas para a gente chegar a algum lugar, a gente precisa fazer um movimento, precisa se esforçar, precisa sair da onde está para galgar, para fazer alguma coisa, né? E a gente sabe que a dor, né, ela guarda, a função de alertar a gente para quedas maiores. Eu venho dizendo que a dor é nossa professora, né? A dor, os desentendimentos, acho que eu até botei aqui, não sei. O preço da vitória chama-se luta. Admiramos almas grandiosas que fazem trabalhos magníficos, carregadas de dificuldades e tristezas. São as dificuldades que as mantêm nos trilhos da disciplina e da humildade. Né? E eu tenho sabido bem dizer as minhas dificuldades, a gente tem que se perguntar isso. O que a gente está reclamando? Né? Será que eu estou reclamando que está muito difícil? Como eu falei, né? A gente está começando o ano, a gente não sabe o que vai acontecer pelo meio do ano até o final, a gente fica apreensivo, mas a gente não precisa ficar apreensivo, porque se vierem dificuldades, se vierem dor, é para a gente se manter nos trilhos, se manter firme na fé, não esmorecer, né? E olhar para a dor e a dificuldade como professora, né? Como a dor e a dificuldade, né? A gente precisa olhar para eles não com um olhar de revolta, mas com um olhar de resignação, mas a resignação ativa, né? Nós vamos lidar com isso, nós vamos passar por isso da melhor forma possível, sem revolta, sem rebeldia. A ideia espírita, né, é a lâmpada acesa para que todos vejamos claro, e a existência na Terra é caminho para a esfera superior. Não te lastimes se a subida aborrece e cansa, pela cruz que carregas. Ora pelos que te perseguem,
E abençoa os que te injuriam. Difícil, né? Orar por aqueles que nos perseguem e abençoar os que nos injuriam, né? Difícil. Usar palavras, sim, como orações e bênçãos pelos caluniadores e perseguidores. Eles precisarão de muitas orações nossas e nós também. Porque se a gente ora por eles, por aqueles que nos caluniam e nos perseguem, alguém vai orar por nós também, porque a gente também não é santo, a gente também está na mesma senda, né? Em algum momento a gente vai magoar alguém e a gente gostaria muito de ser compreendido, né? Então a gente precisa ter esse olhar de compreensão também. Ai, mas eu não gosto dele. Ok, não precisa chamá-lo para sentar à mesa, né? Para dormir na mesma casa que você. Mas tenha por ele ao menos, né, a compaixão, que hoje ele está assim, mas amanhã ele vai se emendar. Quantos julgavam haver aniquilado Cristo no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de luz, né? Aqueles que, na ignorância, acharam que matando, colocando Jesus na cruz, ele terminaria ali, mal sabiam, né, que ele é luz, né? Jesus é a luz do mundo. Eles não tinham noção de quem é Jesus, né? Então, assim, nós não temos ainda a luz do Cristo, mas temos cada um a nossa luzinha, a nossa pequenina chama, né? E se a gente passa pelas tribulações, né, com um bom ânimo e inicia uma jornada, né, como o ano de 2024 a gente está iniciando, né, com essa luz, com esse incentivo, com essa certeza, né, de que a gente tem alguma coisa a dar para o outro, nem que seja a caridade de escutar, ou o ombro amigo, né, de simplesmente deixar a pessoa receber um pouco da sua energia, isso já conta como um trabalho em nosso próprio benefício, porque é um trabalho de caridade, a gente está praticando a caridade. Então, a gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa acreditar que a mínima coisa, o mínimo bem que a gente faz é um ponto a nosso favor, né? A consequência é uma consequência boa a nosso favor. Então, deixa eu pegar o último aqui. Né? Agasalhados pela doutrina espírita, temos noção clara do que ocorre ao nosso redor, porque o nosso olhar não fica só aquele olhar de 1 metro, né, quando a gente é espírita, né? E a gente percebe a amplitude, né, no campo né, o campo mais amplo das coisas que acontecem. Então, o nosso olhar já não é tão limitado. A gente precisa se lembrar disso, né, e olhar com os olhos do espírito imortal. O texto é longo, eu ia ler, mas não vai dar para ler não, pelo tempo, né? Mas eu só queria dizer que aqui é onde a gente diz assim que a gente precisa muito, né? Que a gente precisa muitas vezes, né, do alento, a gente precisa do amor, a gente precisa da coragem, todos nós, né? Precisamos de compreensão, precisamos compreender e ser compreendido, né? Nós precisamos muitas vezes, né, de olhar em volta e perceber o que está acontecendo, né? E tudo isso, as intuições vão chegando e a gente vai se educando para ter um comportamento diante das situações, né? E o espírita deixa de se rebelar, de se revoltar, enquanto o mundo todo está revoltado, ele tem um outro olhar, né? Isso também faz parte da educação mediúnica, né? Não se desesperar, né? Mas observar, né, o que o outro precisa, né? A gente não percebe que todas as vezes que damos ao outro o que ele precisa, a vida nos devolve em dobro, né? Porque essa é a lei do universo, a gente faz pelo outro e o universo nos devolve em dobro, né? Nossos desajustes, a vida vai nos ensinando a ajudar, né? E terminando já, cadê? Eu voltei com aquela frase, né, do texto. Unge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspiras a executar o que deve. Acho que esse aqui é o último slide. Né? Unge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspiras a executar o que deves. Eu acho que essa é também parte da nossa sabedoria, né, da gente praticar a caridade, né? E a gente às vezes se limita, pensa que a caridade é só num ponto, mas não. Inclusive, nos deixar intuir para ajudar o outro, né? Para ter uma palavra de conforto, paciência, né? E de compreensão, isso também está dentro da caridade, e isso também faz parte, né? Assim, dos nossos propósitos de um ano novo, de um ano melhor, né? Da gente ser uma pessoa melhor nesse novo ano,
para a gente poder seguir, independente se é um médium ostensivo ou se não é, todos nós temos um intercâmbio com a espiritualidade o tempo todo vai nos incluir, vai falar conosco, e a gente só precisa ser essa pequenina luz no caminho do nosso próximo, né? Só precisa espalhar aquilo que a gente já sabe, né? E, acima de tudo, né, nos dedicar e olhar com um olhar caridoso, né, tudo o que acontece à nossa volta e ter uma postura um pouco mais diferente, um pouco mais próxima da postura do Cristo, né? Então, encerrando aqui, agradeço vocês a paciência, né, e vamos nos ungir de caridade e de paciência com o outro, né? Porque o outro precisa, a gente também precisa de vez em quando, né, que alguém tenha paciência com a gente. Ficamos todos na paz de Jesus. Muito obrigada. Agradecemos, então, a nossa irmã Rosa por ter nos trazido esse texto tão maravilhoso, essas reflexões tão necessárias para o nosso dia a dia. Sabemos que são desafios, novas oportunidades surgirão, precisamos estar atentos a tudo e com muito, muito amor no coração. Então, que Jesus possa estar conosco em todos os momentos, durante todo o transcorrer do nosso dia a dia, das nossas atividades, possamos nos fazer melhores a cada momento. Então, vamos orar, agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, agradecer aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, todos aqueles que nos orientam, estão sempre conosco, nosso anjo guardião, que possamos ter, Senhor, em nós, a convicção, a certeza desta melhoria, Senhor, desta fé raciocinada, e sabemos, Senhor, que isto aqui tudo é passageiro. E o que estamos construindo aqui são sentimentos. E precisamos, Senhor, transformar todos esses momentos de desafios que são necessários para o nosso aprimoramento espiritual. Que possamos ser tolerantes, benevolentes, humildes, reconhecer em nós, Senhor, a centelha do seu amor, e que possamos vibrar sempre no bem, ajudando quando pudermos, quando não pudermos doar um pouquinho de cada um de nós, que possamos mentalizar a Ti, Senhor, pedir a orientação, o equilíbrio, para que todos nós possamos caminhar nessa estrada em direção à luz, ao amor do nosso Pai. Assim, Senhor, te agradecemos por esta doutrina que nos ajuda, que nos esclarece, que possamos ter um novo ano, um novo recomeço, novas oportunidades e juntos, Senhor, trilhar o caminho do bem. Agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, o nosso Pai Criador, que nos dá a oportunidade em todos os momentos. Que Tua paz e Teu amor se façam para com todos os nossos irmãos e a humanidade. Que todos possam ter novas oportunidades, Senhor, e refletir mais sobre as suas atitudes e seus momentos. Fique em nossos corações, nos abençoando, que possamos retornar aos nossos lares, levando estas vibrações de amor e de paz que aqui sentimos. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, o passe não é obrigatório. Quem estiver sentindo bem pode permanecer no nosso salão e que tenha um bom retorno aos seus lares. E muito obrigada pela presença.